Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conselhos e Conselheiros, na nossa sala de reunião tradicional e com os nossos membros vitalícios. Cristiano? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Mais um encontro de muito debate, muita experiência aí com os conselhos. Com certeza. E o Glauco? Obrigado, pessoal, pela participação aqui. Sandoval, obrigado pelo ter aceito o convite conosco. Vamos para mais uma noite de bate-papo. Exatamente, temos um convidado super especial, Sandoval, com mais de 20 anos de experiência em finanças, negócios e tecnologia. Seja bem-vindo à nossa reunião. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar para todos vocês. Que bom, mas a gente queria começar hoje de um jeito um pouquinho diferente. Todos já conhecem o grande executivo Sandoval, mas parece que tem um músico aí também. Conta pra gente um pouquinho disso. Música é a minha segunda paixão. Claro que tecnologia, cibersegurança e negócios acaba sendo o meu dia a dia, as principais coisas que eu acabo fazendo. E de vez em quando sobra um tempinho para tocar uma guitarra, brincar na bateria, tentar aprender um pouquinho de saxofone e me divertir bastante. Saxofone também? Um pouquinho. Às vezes eu tento, não é um instrumento fácil, não é a minha zona de conforto. Eu sou muito mais de cordas, né? E resolvi ter como desafio aprender um pouquinho de sopro. E estou me divertindo bastante. E é uma válvula de escape? Sempre é. É o momento de você criar uma dificuldade, de você solucionar um problema, ou você está num momento de dificuldades ali de negócios, a música ela acaba tornando você um pouquinho mais tranquilo, que você pensa um pouquinho, e aí sim você toma uma decisão de negócio um pouco mais difícil. Interessantíssimo. E quando a gente fala da tua vida pessoal, sua família, o que mais você pode compartilhar com a gente? Legal, eu sou casado, tenho esposa maravilhosa, 3 filhos, 3 meninos, cada um querendo ser jogador de futebol, o outro querendo ser músico, um com a sua startup, mas todos eles ali na sua vida indo muito bem, né? E família é a base de tudo, afinal de contas. Sem dúvida. É o porto seguro nosso, né? Sempre, sempre. É o que faz a gente retornar para casa, né? Ou sair da sala de reunião da nossa própria casa e encontrar a família ali e se divertir um pouco. E como que vocês se conheceram, Glauco? Foi no trabalho ou foi na vida pessoal? Foi no trabalho. O Sandoval era membro do comitê de auditoria do Banco Original, isso lá em 2018, 2017. Foi quando a gente começou a ter um relacionamento profissional. Naquela época, eu executivo de segurança do banco e o Sandoval, membro do comitê. A gente trocava bastante ali, deu bastante apoio para que as iniciativas de segurança ganhassem o corpo que devia ganhar numa instituição financeira, que era bastante importante. E naquela época o Glauco falava muita sigla também e tal, ou já falava linguagem de negócio? Conta pra gente. Eu acho que todos os CISOs, né, são difíceis de entender, né? Muita sigla, mas não é só de cyber, né? Acho que todas as áreas têm suas próprias siglas. Mas o interessante dessa época do original, eu fui para o comitê de auditoria para ter o olhar mais de tecnologia e marketing, né? Eu era o CEO do Buscapé naquela época, então a ideia deles me levarem para o conselho do banco original, do comitê de auditoria do original, era ter esse olhar de negócio, finanças, marketing. Mas onde eu me divertia mesmo era a parte de tecnologia, apertando o Glauco aqui. E ele conseguia levar os temas a contento para as reuniões de conselho, Glauco? Conta aí pra gente. Era sofrendo bastante no começo, até conseguir arrumar a linguagem, fazer com que a conversa fluísse melhor, mas foi um aprendizado muito bacana. Tem uma pessoa no comitê que tem um background de tecnologia, facilitou bastante a conversa. Acho que foi uma mudança. Eu cheguei a pegar um pouco do comitê antes do Sandoval chegar, que não tinha uma pessoa de tecnologia e tinha uma maior dificuldade dos membros de entender o que a gente estava falando, não só de segurança, pela tecnologia, propriamente dito também. Com a chegada de um membro que tem esse background, facilita bastante a conversa. Ele atua como um interlocutor dos demais e eles se sentem mais confortáveis, né? Em ter alguém ali para suportar as decisões e poder ter uma interação e uma troca mais completa. Acho que foi um aprendizado bacana. Que bom. Então vamos falar um pouco mais da tua formação. Como que foi essa jornada? Os números estavam sempre presentes? Você começou como CFO e como conectou em tecnologia? Eu sempre fui muito ligado ao negócio. Minha base é o financeiro, realmente. Mas se você olhar a minha formação, eu fiz economia global, fiz MBA executivo, economia global, empreendedorismo em Babson e depois cibersegurança em MIT. Você fala, cara, que formação doida é essa? Mas não é. Eu fui me formando de acordo da minha posição pedia. Então, quando eu estava à frente da tese de cibersegurança, falei, eu tenho que conhecer muito mais. Afinal de contas, eu vou estar na frente de um grande executivo, de um CISO, vendendo cibersegurança. Eu tenho que conhecer, no mínimo, no mesmo nível que ele para poder efetuar uma venda. Então, eu sempre procurei a educação para complementar o conhecimento, um gap de capability que estava faltando na posição que eu estava executando naquele momento. Ah, super interessante. E para a gente finalizar aqui essa
nessa parte introdutória, quais são os pilares hoje que você está dedicando o seu tempo? Hoje eu estou em alguns pilares. Claro, cibersegurança. Afinal de contas, desde 2019, onde eu conheci, né, mais ao fundo, né, cibersegurança, não tem como não se apaixonar, não tem como você querer fazer negócio, aprender e se desenvolver a cada momento. Então, hoje eu olho algumas startups que estão no ramo de cyber, mas também ajudando alguns fundos de investimentos que querem avaliar empresas de cibersegurança ou empresas de tecnologia e querem investir nesse segmento. Então, eu acabo sendo o advisor do fundo ou suportando empresas que querem fazer alguma captação. E tem uma consultoria pequena, que é onde eu auxilio as empresas a fazer uma avaliação do nível de segurança, no nível mais de conselho, ali mais no C-level, para ter uma visão mais holística e, assim, determinar o melhor investimento. Eu acabo olhando, querendo ou não, esse meu tempo todo na área financeira, então eu olho as fintech, muito mais tech-fin, sistema core, B2B, é onde eu estou olhando bastante, então é um segmento importante para mim, e Martech como geração de venda, de lead, de negócio. Afinal de contas, quando eu fui CEO, o que eu queria fazer é vender. Então eu aprendi muito bem como fazer isso, então eu acabei olhando bastante a vertical de Martechs também. Hoje são essas três que eu estou bem inserido. Eu tenho uma curiosidade aqui. Como é que essa tua trajetória se conectou ao conselho? Como é que você chegou? Você explicou para a gente que você foi se formando de acordo com as necessidades, mas teve um momento que você fez essa virada. Sim, para o Banco Original foi o primeiro contato que eu tive ali em 2015, tá? Se não me engano, que eu fui para o Banco Original. Então, foi o primeiro contato no nível de conselho. Naquele momento, eu era CEO do Buscapé. Eu falei, olha, eu acho que chegou o momento de eu querer retribuir, né? Eu sou mentor da Endeavor há uns 8 anos, mais ou menos, que é a forma que eu vi de retribuir para o mercado, de uma maneira não remunerada, claro, né? Retribuindo para os empreendedores, né? Tudo que eu tive eu quero retribuir. O conselho foi uma forma de eu me envolver com outras indústrias, né? Então, eu não havia trabalhado no banco e fui conselheiro de um banco. Fui conselheiro da CVC, apesar de ter trabalhado no segmento turismo já. Conselheiro de bancos menores, mais focado ali no empréstimo consignado, uma empresa de crédito de Fortaleza, empresa de tecnologia, consultoria. Então, eu acabei procurando conselhos onde eu pudesse aprender um pouco, não só entregar o meu conhecimento também. Então, eu falei, eu gostaria de aprender um pouco sobre aquele segmento e, claro, todo o conhecimento que eu tenho de finanças, de tecnologia, de marketing e tudo mais, que eu possa colaborar com o conselho de governança. Falei, legal, então a retribuição também. Eu acabo auxiliando as empresas no crescimento ou o que seja, mas eu também acabo aprendendo um pouquinho. Então, foi quase que natural para mim trazer o conselho, né, para minha carreira. E teu primeiro contato no conselho, então, foi com o Glauco? Eu comecei bem, né? Muito bom. Bem suportado. O Glauco, ele fez o IBGC, eu fiz Dom Cabral nessa nossa jornada de conselheiro. O Cris está decidindo ainda onde vai fazer. Eu não vou fazer. Exatamente. E quando a gente está lá na aula, a gente aprende muito disso, né? O ex-executivo, quando ele se torna conselheiro, ele tem um desafio, que quando você está numa reunião de conselho, não é chegar lá e falar assim, eu já fiz isso, é só fazer isso que dá certo, né? O aconselhamento tem uma outra abordagem. Você pode comentar com o nosso público qual a diferença de você estar como executivo e fazer parte de um conselho? Legal. A primeira coisa que eu falo é, conselheiro não é CEO. Tá, então, o conselheiro nunca pode querer decidir, né, ou dar uma recomendação muito forte ao executivo, né? Nós somos o suporte, nós trazemos uma experiência. E existe muitas governança nas empresas, né? Então, eu tenho que respeitar a governança e tenho que respeitar os executivos. E o maior cuidado que eu falo, olha, não queira ser o CEO. Conselheiro, de novo, conselheiro não é um executivo da empresa. Ele está ali por outros motivos e o nível de governança. Então, as certificações, o BGC, o que seja, ele é importante para justamente preparar o executivo para essa virada de mesa. Porque, você bem sério, é difícil, né? Fala, eu sei como fazer, eu sei como resolver. Então, a todo momento, você quer tomar, né, a posição ali dos executivos. No meu caso, eu me seguro muito, né? Claro, não é simples segurar, mas, de novo, eu estou ali para suportar e ser o apoio de decisão, né, dos executivos e, claro, não pode esquecer os investidores, né? O conselho está ali também para defender os investidores, majoritários ou minoritários que sejam numa empresa de capital aberto. Perfeito. E uma pergunta agora super importante. Para estar no conselho, tem que impreterivelmente ter sido CFO, CEO, CEO, ou nós aqui também temos uma oportunidade no conselho?
Eu não acredito que você tenha que ter sido um C-level, né, para sentar num conselho. Eu vou dar exemplo de consultores, né? Ou principalmente quem vem da área técnica, né? Não foi um C-level, ele não quer ser um C-level, mas tecnicamente conhece muito. Tem muita experiência e conseguiria ajudar no conselho de uma empresa. Então, eu acho que não, tá? Eu conheço conselheiros que trabalham ao meu lado que nunca foram CEO, CFO, CSO, o que seja. Eram executivos de consultorias que hoje sentam ao meu lado e executam muito bem o trabalho deles. Acho que tem uma pergunta que a gente sempre acaba fazendo aqui, na discussão de como é que tem que ser a interação do CISO, alguém que está, ou que vai apoiar, vamos dizer, um comitê de risco ou um conselho do ponto de vista de segurança. E a questão aqui, a dúvida é, esse cara acaba sendo um especialista, né? Então, às vezes, ele é visto para tratar só um tema. Ele deve também conhecer os demais temas, seja contábeis, financeiros e demais, para poder se engajar melhor junto com o conselho. Eu queria um pouco a tua opinião a partir disso, que é uma discussão muito grande que se tem. Não, o cara é um especialista, ele está lá só para falar daquilo. Poxa, ele faz parte de um grupo que vai discutir mais coisas, né? Então, é algo que sempre aparece nas nossas questões. Você tem especializações hoje que são necessidades dos conselhos e dos comitês, mas acho que não vai ter espaço para sentar cada um de uma cadeira, um cara de segurança, um cara de tecnologia, o cara de inovação, o cara de dados. Então, assim, acho que a nossa visão é ter essa macrovisão de todas é melhor, mas precisa de uma especialização. Como é que você vê essa junção das coisas? Pergunta bem interessante. A gente vem discutindo muito isso e, para mim, o CISO tem que ser negócio. E aí até uma dica, né? Para os CISOs, eles têm que falar de negócio, não tem que falar de tecnologia ou de soluções novas no mercado que vão resolver uma pequena coisa. O CISO tem que falar de negócio. Por coincidência, eu dou uma aula para um grupo de conselheiros digitais e a minha aula é exatamente falando isso. Como os conselheiros devem discutir cibersegurança. E aí o CISO tem que aprender a falar dessa forma com o conselho, que eu tenho certeza que ele já sabe fazer. Mas é muito mais essa virada de chave, essa diversidade de ideias, né, de conhecimento entre o conhecimento do negócio e o conhecimento técnico. Então, quando você já abre uma apresentação muito técnica, né, acaba realmente dificultando a compreensão de um conselheiro que uma vez por mês, né, ou de 2 em 2 meses, senta e vê um número. Ele não vai conseguir compreender aquilo. Então, quando o CISO ele vira negócio, eu acho que ele tem uma cadeira muito forte no conselho. Mas é um CISO não como tecnologia, tá? Não como CIO, não como CTO, mas sim como gestão de risco como um todo da empresa. Essa é a minha visão do futuro do CISO. Ele está fazendo a gestão do risco do negócio. Então, para mim, se eu sou o CEO, é muito importante. Se eu sou um investidor, sim, é muito importante. Eu gostaria de ter um CISO sentado do meu lado, num comitê de auditoria, num comitê de risco, ou num conselho, o que seja. Até num comitê de estratégia. Pô, eu vou fazer uma transformação digital, uma transformação de negócio, trocar todo o meu core. Quais os riscos envolvidos nessa história? Exato. E aí eu não vou trazer o CISO, e tudo isso, uma brechinha, uma aplicação que não foi desenvolvida segura, ambiente, eu esqueço, aí eu vou discutir isso depois. Eu já gastei milhões, vou ter que gastar milhões de novo para tornar essa plataforma segura. Então, eu sempre procuro, onde eu estou, né, trazer essa discussão do CISO, trazer quem é o responsável, mas com a visão de negócio. Mas isso é um desafio, isso eu acho que é uma evolução para todos nós. Sem dúvida, e até num processo de M&A. Imagina, se o CISO só é engajado ao final do processo, quando já se concluiu o negócio, imagina se essa maturidade é muito diferente da empresa que fez a aquisição, poderia até gerar um desconto na negociação, porque o que você vai ter que investir para elevar esse nível de maturidade e reduzir o risco dessa fusão seria muito importante, não? Hoje, por coincidência, eu sou advisor de 3 fundos, avaliando algumas teses em cyber e teses em tecnologia. Mas já perdi a conta, mais de 10 fundos, né, já me contrataram para fazer exatamente essa avaliação. Antes dele comprar, ele falou, olha, eu preciso fazer a avaliação do ambiente dele, da plataforma, do core de tecnologia dele, porque eu vou ter investimento pesado. E ele sabe, os fundos já aprenderam isso, né? Então, eles valorizam muito a parte de cibersegurança, porque não é barato e não é simples. Não é simplesmente trocar um RP ou trocar uma plataforma de core que seja. É mais complexo que isso. Então, os fundos estão discutindo e estão, no momento da diligência, fazendo essa avaliação, esses full assessments, né, de cibersegurança. Então, está bem interessante. Eu acho que eles aprenderam.
aprenderam e já evoluíram. Cibersegurança é uma jornada, né, Sandoval? Não é uma coisa que assim, tá bom, tá ruim, a gente resolve rapidinho. Não, assim, se o cara nunca fez um trabalho, se a empresa nunca se preocupou com isso, ela não vai conseguir ter uma maturidade bacana comparada com quem está fazendo uma aquisição em 2, 3, 4 meses. Ela vai ter que passar por uma jornada, e acho que é isso que é importante quando está fazendo um M&A, de você ter a visão clara, né? E o especialista consegue te dar essa visão. Falar, não um especialista técnico, o cara não vai lá olhar a tecnologia de segurança, ele vai olhar a estratégia, o cara já se preocupou com isso, a empresa tem uma bagagem de segurança para compor, né? E cibersegurança não é projeto. Sempre quando alguém fala de cybersecurity para mim como projeto, eu acho que já começou errado. Pô, temos um projetinho aqui de cibersegurança. Eu acho que já está errado, porque tem que ser processo, é dia a dia, é negócio. A empresa que está olhando cibersegurança dessa forma, eu te diria que está no bom caminho. Eu digo muito que cibersegurança é um jogo infinito, né? A gente vai estar, né, numa outra dimensão, alguma coisa assim, mas esse desafio ele vai perpetuar. Acho que o nosso grande propósito aqui é deixar o ambiente mais seguro, o mundo mais seguro do que a gente recebeu, né? E ainda acho que fora ambiente tem uma conexão tênue que eu estou vendo muito, que é transação. Eu preciso proteger uma transação. Quando você fala proteger a transação, você está falando de antifraude, né? Mas antifraude, cybersecurity, tem ali uma junção meio nebulosa que também tem que se resolver. Porque eu posso ter um ambiente seguro, toda a tecnologia segura, aplicação segura. A minha transação com o meu cliente tem algumas falhas. Então, acho que essa jornada, em algum momento, tem que se juntar um pouquinho também. Tem 2 CISOs que eu conheço que já estão com o chapéu de fraude, né? Principalmente essas empresas são mais digitais, né? Porque a fraude ela é digital. E é natural para o profissional de segurança entender desse mecanismo. Né? Tá? A fraude acaba está relacionada a uma coisa digital, um roubo de identidade, uma fragilidade num processo. Então, a gente consegue ajudar muito a área de prevenção à fraude, essa estrutura, a entender o negócio digital de uma forma mais completa e até levar os conceitos que nós aplicamos de proteção, de detecção, de monitoramento, de resposta a incidentes para um incidente de tipo fraude. Acho que um ponto que é interessante, que completa isso que você falou, que é o seguinte: o pessoal de segurança ele tem um mindset um pouco preparado para o caminho ruim. Geralmente, quando você constrói, você só pensa no caminho feliz, né? E o cara de segurança, como fraude, fala assim, vai dar ruim ali. Então, ele já tem isso, ele acaba complementando uma avaliação ou desenvolvimento de um projeto de negócio, tudo, trazendo esse aporte. Cara, pode dar ruim ali, a gente precisa proteger, a gente precisa melhorar aqui as barreiras de segurança. Então, esse mindset ele acaba complementando essa questão de fraudes, transações. Tudo. E esse mindset é uma coisa que eu gosto sempre de comentar em conselhos. Eu falei, olha seu cliente. Você tem que estar discutindo fraude, antifraude, você tem que estar discutindo cibersegurança junto, porque uma coisa ou outra vai impactar na jornada, na experiência do cliente. Eu acho que não tem pior experiência para o cliente do que sofrer uma fraude. Exatamente. Assim, é um negócio que eu ouvi uma vez, faz muito sentido. Assim, o cara, ninguém quer sofrer uma fraude, não importa se ela é pequena, média, grande ou catastrófica. Ninguém quer ter essa experiência, mas faz parte da experiência do cliente. Mas ele também não quer uma experiência ruim. Então, assim, validação de identidade. Ali, né? Exatamente. Uma validação de identidade, o que seja, que toma muito tempo dele. Eu te garanto que ele vai abandonar o seu business porque ele vai para um lugar onde tem a menos fricção e esteja seguro. Então, essa junção entre fraude, cibersegurança, usabilidade, cara, esse é o futuro, tá por aí. Não, sem dúvida. E a gente comentou aqui de M&A, de empresas grandes, já como a que vocês trabalharam em conjunto, e o desafio do startup, que está começando o seu negócio agora, e de repente uma fraude, uma exposição de dados, um ataque que criptografa todo o ambiente, deixa, né, ele improdutivo, pode acabar com o negócio do dia para a noite sem ele ter começado. Como que você tem ajudado essas empresas? Esse assunto é difícil, né? Porque as startups elas estão em um momento financeiro de crescimento, onde algumas coisas são abandonadas. Claro, normal de qualquer startup, não tem nada errado. Mas tem uma coisa boa, né? O desenvolvimento, né, das novas aplicações, ela vem em desenvolvimento mais seguro. Então, você tem muito application security, desculpa, você tem as aplicações já na nuvem, então, SaaS dados envolvido. Então, você está numa camada de uma proteção um pouco maior. Então, as startups mais novas que vêm ali com microserviços, eu acho que elas estão um pouquinho mais protegidas. Claro, agora, quando a coisa é de muita transação, com muita exposição, principalmente financeira, exposição de dados de clientes, eu vejo bastante startup com muitos problemas. E na minha oportunidade, uma oportunidade para o segmento de cibersegurança.
Na minha tese, eu sempre tentei criar produtos onde eu chegasse até o SMB, até o pequeno, o médio empreendedor. Você tem hoje grandes soluções para os grandes, enterprise, que são caras, todo mundo sabe. Pô, não é todo mundo que consegue colocar um Palo Alto, um Fortinet, não tem verba para isso. E os menores, não tem. Mas fala, cara, qual é a plataforma? Que solução você tem ali de mais simples que uma startup pudesse proteger? Ou um pequeno varejo, né? Pô, tem um varejo regional, físico, ele quer proteger um pouquinho os dados dele ali, o agregador de pagamento, o que ele faz? Ele não tem solução para isso. E ele não vai investir. Porque ele não vai contratar, né, comprar um Fire Palo Alto e colocar no servidorzinho dele lá na loja dele, né? Então, acho que tem ainda uma oportunidade para as empresas de cibersegurança de produtizar isso e jogar para o mercado SMB. Eu estou vendo algumas startups trabalhando dessa forma, com muita coisa ligada à inteligência artificial para você automatizar, né, o processo de avaliação ali de primeiro nível, para o custo cair muito. E aí ele criar produtos e produtizar para o SMB. Mas tem uma evolução, mas é a realidade, né, das startups hoje. Né? Elas estão ali crescendo, se desenvolvendo, aí geram um legado, depois que gerou o legado, virou um unicórnio, aí eles começam a trabalhar em cima da sua plataforma. Mas você tocou num ponto também bem legal, que eu acho que segurança está evoluindo na forma de consumo mais fácil também, principalmente com nuvem. Antigamente era mais complicado você consumir. E é um grande desafio que a gente tem hoje como é que eu torno segurança mais palpável, mais fácil para o dia a dia, para o negócio consumir, para que não seja um trabalho árduo de implementação, tudo isso. Então, a nuvem trouxe um caminho que as empresas já nascem com, se ela quiser tudo. O desafio pode ser o financeiro, de tudo para ligar e desligar, isso tem um custo. Mas a forma de consumir, a forma de você já nascer com um nível, uma maturidade legal, não está tão difícil como era antigamente. E a startup tem mais apetite de risco, né, Sandoval? Tem que ter mais apetite de risco para discutir com qualquer tema, não só cibersegurança. Só que ela não pode deixar virar uma bola de neve, que, de novo, resolver o problema pode ser muito tarde. E tem uma pressão também que acontece no mercado, que quando essa startup vai fazer um negócio com alguém maior, vai prestar um serviço para alguém grande, ela é cobrada por segurança. Então, se a empresa não tiver com essa preparação mínima de segurança, ela não vai conseguir se relacionar com os grandes e pode ter um impacto para o negócio dela. Exemplo, os bancos, né? Os bancos se responsabilizam pelo terceiro. Eu estava numa empreitada até com a startupzinha, a gente tentar, né, criar uma solução um pouco mais leve para poder, vamos dizer, criar um rating, né, de empresa e falar, olha, seus fornecedores estão nessa avaliação, nesse nível, uma coisa um pouco mais em conta do que as soluções atuais, são um pouco mais caras. Então, não dá para você avaliar, sei lá, 300 fornecedores. Isso para uma instituição financeira vai custar milhões, né? Então, soluções menores. E aí seria o legal. E aí você vê empresas menores com nível de segurança muito, muito baixo. E aonde o banco, por exemplo, está se relacionando com ele, comprando o serviço dele, olha, cara, vai dar pau. Vai dar problema em algum momento. E esse precisa vender, precisa evoluir. Mas eu acho que é um pouco de maturidade da startup. Ela vai crescendo, ela vai investindo. Nas empresas que eu estou investindo, eu me preocupo muito com cibersegurança, te confesso. Mas sempre fica alguma coisinha para trás que você tem que fazer, gerando caixa, né? Self-funding, para você poder evoluir cibersegurança. E você vê os outros conselheiros com quem você se relaciona, os outros fundos, com essa mesma preocupação que você tem? Atualmente vem melhorando esse cenário para dar mais força para a cibersegurança ou ainda está muito caminhando a passos lentos? Olha, até o ano passado, todos os conselhos só falavam em cibersegurança, confesso. Então, minha agenda realmente era muito cheia de estar ali conversando com o conselho, com o presidente do conselho, com os executivos, tentando passar uma visão um pouco mais simplista, né? Uma visão simplista do que é a cibersegurança. E eles poderem compreender e investir. Mas eu confesso que os últimos meses, cibersegurança vem perdendo um pouquinho o foco e vem entrando AI. Né? Eu não vou falar que é um erro, tá? Eu sou um defensor de AI, mas eu vou simplificar aqui. AI é dados e algoritmo de aprendizado. Dados, você precisa de proteção. De ambiente, tudo. Algoritmo, proteção de desenvolvimento também. Então, você precisa de cibersegurança, você precisa de segurança em cima de AI também. Já tem até algumas empresas avaliando isso, tentando criar ali, olha, eu vou fazer um assessment de segurança do seu algoritmo. Sim. Então, que é bem legal, né? Que é bem legal. Algumas empresas fazendo API Security também. Então, você vê, estão evoluindo. Mas no conselho, eu confesso que ele perdeu um pouquinho essa atratividade, porque hoje se fala só de AI. Mas não vai ser abandonado.
alinhado. Eu tenho certeza que cibersegurança vai ser uma coisa constante nos conselhos. Porque até diminuiu também aqueles ataques mais disruptivos, né, que impediram os negócios de operarem, como aconteceu ali durante o processo da pandemia, que rapidamente todo mundo teve que migrar. E eu gosto de fazer essa pergunta, acho que eu estou fazendo todo episódio, né, Glauco? Que é aquela discussão que a gente tem, né? Cibersegurança é um impacto na continuidade de negócio, porque só lembrando para o pessoal, o conselheiro, a obrigação dele é isso, né? Garantir a continuidade da empresa e gerar valor para esse negócio. Você acha que cibersegurança pode interromper a continuidade de negócio como um risco financeiro ou não? Pode totalmente. Eu fui CEO de uma empresa de cibersegurança e eu vi algumas empresas sendo interrompidas ali por 7 dias o seu faturamento, o seu business. 7 dias sem atender o seu cliente... Talvez não precise nem voltar. Eu acho que é um baita risco. E o que foi o ransom? Simplesmente uma portinha aberta que um threat intel, na minha opinião, muito bem feito, teria identificado aquele risco, né, e teria interrompido, mas ocorreu uma falha, ok? A empresa ficou 7 dias sem atender seu cliente, tentando de todas as formas ali resolver, conseguiu resolver, retornando backups ali, desalinhados, o que seja, né? Mas conseguiu voltar. Então, para mim, cibersegurança é negócio, é risco operacional. E existe uma mudança muito, que eu venho observando também nos conselhos, cada vez menos se fala de proteção e se fala mais de resiliência cibernética. E como isso se encaixa na resiliência operacional, organizacional da empresa, como ela sobrevive. Porque cyber é parte de um processo maior, ela pode disruptar algum processo de negócio, mas desde a ponta de continuidade, mapeando até a sobrevivência dela, tudo tem que estar encaixado. Então, existe uma mudança cada vez mais, os conselhos falar como é que está a minha proteção, se eu tenho vulnerabilidade ou não, como é que a minha empresa é resiliente do ponto de vista cibernético. Não, exato, eu tento sempre estimular uma discussão em conselho. Acaba sendo muito difícil na visão de custo, né? Infelizmente, os últimos anos, né, não foram anos simples, né, fáceis, né, para as empresas. Então, todo mundo procurando eficiência operacional. Mas eu sempre falo, cara, faz um preventivo muito bem feito. Vai lá, faz um preventivo, você tem uma visão muito clara de onde você tem que investir, não simplesmente faça o orçamento do ano, reduza 15% e pronto, né? Reduz seu SOC, o que seja, não faz algumas atualizações, tá beleza, entreguei o orçamento do ano. Pô, vai lá, roda um preventivo, faz alguma coisa muito legal, prioriza os seus investimentos em cibersegurança, conectado ao negócio, conectado à área de tecnologia, e aí sim, vai você entrega eficiência operacional. Então, os conselhos, essa discussão das empresas, cara, foca um pouquinho no preventivo. Se você nunca for, é o momento de você fazer isso todo ano, o que seja, né? Ou a cada orçamento, para ajudar um pouquinho a tomada de decisão do negócio também, né? Porque senão é um ano difícil, 30% de redução para tudo e cibersegurança vai, né? É verdade. E tem uma perspectiva aqui, a gente falou um pouquinho no início sobre o desafio do CISO lidar com o conselho, as questões de linguagem e tudo. Qual que é a tua dica para o conselheiro se preparar também para entender o que é uma resiliência cibernética, como ele olhar e como ele avaliar a maturidade de segurança de uma empresa? Se você olhar, muitos anos atrás, era difícil para o conselho entender sobre finanças corporativas, que seja, essa discussão dentro do conselho. Hoje, eu acho que todos os conselheiros falam de finanças, né? Então, é muito natural. Eu acho que cibersegurança tem isso, né? Querendo ou não, é tudo muito novo, né? Muita tecnologia nova. Cibersegurança, para mim, não é rocket science, não é nada disso, mas é complexo. Mas se você conhece o negócio, você entende cibersegurança. Então, o CISO, de novo, ele tem esse desafio de transformar tudo que ele conhece tecnicamente na operação. Afinal de contas, ele está criando proteção de ambiente, proteção de transação de identidade para o transacional da empresa. Então, essa conexão está lá. Mas o CISO ele tem esse desafio de conversar, né? Se preparar para sentar no conselho. Né? Conselhos são pessoas sêniores com muita experiência. Então, eles vão compreender. Essa dificuldade não é tão grande. Tá? Eu acho que criou o bloqueio do CISO chegar até lá. Dessa discussão de cibersegurança chegar até lá, pelo desconhecimento. Mas, olha, estamos discutindo finanças naturalmente, já se discute plataforma, todo mundo fala plataforma, todo mundo fala de
de hub de inovação, né? Todo mundo já está falando de AI, todo mundo vai falar de cibersegurança naturalmente. Então, acho que a gente está muito próximo. Os últimos conselhos que eu participei, eu já não sinto tanta dificuldade de falar cibersegurança, não. Tá? E de encontros que eu tive com conselheiros recentemente, também, sabe, eu falei, pô, que legal, vou dar aula aqui, né? Falei, pô, vou falar sobre cibersegurança, vou ser o cara. Que nada. Todos discutindo do mesmo nível. Todo mundo falando de frameworks legais, NIST, aliás, tem uma atualização do NIST legal, cara. Então, eles já falando de frameworks inteligentes ali, entendendo de o que é proteção de identidade, cara. Falei, pô, que legal. Então, eles estão evoluindo também. E o CISO está indo junto. Acho que tem que entender as ameaças, né, Sandoval? Acho que entender a ameaça com a visão de negócio puxa a pessoa para esse assunto de mas o que causou, o que pode explorar essa ameaça, né? Acho que dá essa conotação facilita o entendimento, né? E você enxerga que é um papel do conselheiro buscar esse conhecimento, buscar o contato com o CISO e não esperar ali aquela reunião do semestre para falar sobre o planejamento de segurança. Você vê isso acontecendo na prática? Não vejo muito, mais por governança, né? Você transacionar informação, né? Então, tem um bloqueio normal entre o conselho e os executivos, né? É normal respeitar essa governança. Mas eu acho que ainda não. Mas o que eu vi discussões não só em conselho. Eu vejo muita discussão de cibersegurança em comitê de risco, em comitê de auditoria. Então, eu vejo que não é só conselho. A cibersegurança está sendo discutida em todos os lugares. Eu vejo discussão dentro do COMEX, da reunião de diretoria já. Então, eu falei, opa, mudou já. Não se discutia, ia falar de cibersegurança na reunião de diretoria, o pessoal quer falar de vendas, e no final do mês, e aí, quanto foi o EBITDA? Batemos a meta ou não? Não teriam paciência para escutar, né? Falar um pouquinho sobre essa cibersegurança. Hoje eu vejo essa discussão em todos os níveis, né? Em nível de diretoria, em nível de comitês, cara, falando de planejamento estratégico, falando de cibersegurança. Claro, conselho e tudo mais. Então, eu acho que está no nível diferente. É questão agora de isso abranger. O próprio Banco Central falando, pô, olha, no conselho tem que ter um especialista de cibersegurança. Então, ele já pede isso. Tá tudo preparado para isso. Eu acho que agora as coisas têm que acontecer naturalmente e expandir. E o CISO ter, né, o seu espaço também. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta, que essa é a pergunta mais polêmica. Né? A gente viu a SEC também, a CVM lá dos Estados Unidos, falando que dentro do conselho, ao menos um dos conselheiros tem que ter o conhecimento em cibersegurança. E quando a gente ouve de primeira, assim, a gente também acha que vai ser uma cadeira muito específica para o CISO lá. Você acha que é isso mesmo? É uma cadeira dentro do conselho de administração para o CISO ou seria uma cadeira dentro de um comitê? Como que você vê essa dinâmica? Eu não vejo uma cadeira para o CISO, né? É que ainda não é muito bem definida a posição do CISO, né? Pelo menos a minha experiência mostra, quando eu vou conversar com o CISO, em diferentes empresas, são diferentes níveis. Né? Então, o CISO está debaixo de tecnologia, ou está debaixo de risco, ou o CISO é tecnologia. Então, não está muito bem definido. Isso nos Estados Unidos é assim também. Não imagine que os Estados Unidos está mais organizado que a gente. Mas o que eu entendo da SEC, ela falando, eu acho que como Banco Central, ela quer o conhecimento dentro do conselho. Então, você tem certificações específicas, você tem cursos específicos. Por exemplo, esse curso que eu dou para formação de conselheiros digitais, está lá se discutindo cibersegurança. Uma matéria que eu faço, já 3 turmas, bem legais. E eu te garanto que o pessoal que assiste aquela aula, ele tem um conhecimento básico. Claro, não vai formar um CISO, não é para ser um CISO, mas é para poder fazer as perguntas certas para o CISO, ou compreender o que o CISO está falando. Então, acho que tem essa evolução. E o CISO está crescendo também. Então, eu não vejo ainda uma posição para o CISO, mas eu também não vejo o CISO debaixo de todo mundo. Né? Eu acho que o CISO ele vem crescendo muito para o C-level. Dentro da minha empresa, eu gostaria de ter um CISO no meu nível ali, falando de operação, falando de negócio comigo. Por quê? Me protegendo de algum problema de continuidade. Né? Perfeito. Como que é a tua visão com relação a isso, Glauco? Eu vejo bastante semelhante. Acho que o assunto ele pode ser muito mais discutido com abrangência e com profundidade em comitês e comitês de auditoria, comitês de risco com uma frequência maior. Né? Acho que ali sim tem espaço para talvez ter um profissional dedicado para o assunto, que é um cara que vai ter um oversight maior no negócio. Olhando no nível do conselho,
Se eu brinco assim, se o conselho está discutindo cibersegurança em toda a reunião, tem alguma coisa muito errada acontecendo assim, nessa empresa. Mas no comitê de auditoria, no comitê de riscos, eu acho que flui muito mais. Tem mais espaço para isso. Tem espaço para o CISO estar sentado ali e talvez se preparando para assumir uma posição no conselho com uma visão de riscos, como mais ampla, assim, risco não financeiro, até se enfiando na questão dos riscos financeiros, mas deixar de ser um cara só de cibersegurança, só de uma especialização. Da mesma forma que não tem espaço para ter um cara específico para outros temas no conselho. A posição do conselho é mais ampla, né? Então, eu vejo esse assunto mais sendo melhor discutido nas outras, ou até no próprio comitê de segurança que se cria na empresa, se ela tem uma necessidade específica. Cada empresa tem uma necessidade também, né? Acho que as empresas mais tecnológicas, mais de tech, têm uma necessidade maior de discutir esse assunto. Outras empresas talvez não tanto, mas tem que estar ali em algum dos níveis da governança, esse assunto tem que estar sendo bem discutido. Eu acredito, e foi algo que aconteceu comigo, que tem que ter uma proximidade maior desse especialista, tudo que está no conselho representando, com o CISO que está aqui. Porque tem um CISO lidando com ele, mas tem um especialista do conselho ali, certo? Independente. Então, isso aconteceu comigo que foi bem bacana, porque quando nós começamos a conversar de segurança, algum tempo atrás, o próprio conselho, o comitê de risco, chegou e falou, vamos entender as expectativas? O que vocês esperam? Como é que é a minha visão que eu tenho aqui para passar para você? E foi feito esse trabalho. Então, para entender as ameaças, o que pode impactar meu negócio, qual que é o meu nível de prontidão, como é que eles podem me ajudar. Então, essa conversa facilitou muito esse desafio da linguagem, para não chegar lá com tanto de sigla, tudo. Então, o conselho está aberto também a esse tipo de evoluir o CISO para essa conversa, ajuda para caramba. E tem acontecido. A cada novo passo que eu estou lá, a cada nova experiência, né? Eu falo que o conselheiro está lá para dar conselho, eu escuto bastante conselhos legais e isso vai melhorando essa interlocução e esse papo, cada vez mais caminhando para o que você disse. CISO com a visão de negócio. Como é que eu ajudo a empresa a amadurecer o negócio, a proteger o negócio aqui? Não, sem dúvida. E a gente não vai conseguir fazer essa jornada sozinhos, né? Dentro da empresa, a gente precisa de muito recurso, de pessoas também, de governanças, de processos. E o que a gente acaba vendo também é um gap enorme de profissionais dentro da nossa área. Então, a empresa também acaba buscando parceiros para ajudar ela nessa jornada. Eu estava estudando um case da Oceania, que lá teve uma grande consolidação dos parceiros de cibersegurança em 3 grandes players para estar mais próximo, né, das empresas e ter uma composição melhor desses players para prestar os serviços. E agora aqui na América Latina, você também participou de um processo desse, a gente está vendo uns primeiros passos. Como você está vendo também esse outro lado da mesa, os prestadores de serviço apoiando a empresa e o negócio? O mercado de cibersegurança no Brasil, América Latina como um todo, o Brasil representa 60% do mercado de cyber. 60%, quando você soma cibersegurança, América Latina como um todo, o Brasil é 60%. Então, é extremamente fragmentado. Quando eu fui para o Pátria para criar a tese de cibersegurança, o Pátria ele é muito forte em consolidação de mercado. Então, a minha tese de cibersegurança era consolidar o mercado. Eu tinha a crença de que a consolidação em cima de uma jornada, de uma plataforma, onde eu conseguisse não simplesmente somar 5, 6 empresas do mesmo segmento, do mesmo produto. Mas eu falava, não, eu tinha que consolidar o mercado e criar uma plataforma onde eu consiga atender o cliente, né, em cross-sell e upsell como um todo. Né? Não mudou, eu vejo muitos fundos, como eu comentei no começo, eu venho auxiliando, aí, sendo advisor de alguns fundos que vêm avaliando também a consolidação desse mercado. Talvez de uma forma um pouco menor, mas olha, Sandoval, quais são as principais empresas de MSS que tem no Brasil? Sandoval, empresas que eu poderia conectar, tem essa de preventivo, tem essa de pentest, análise de vulnerabilidade, o que seja. Eles olhando para consolidar esse mercado. O Brasil, ele vai passar por essa consolidação. Não necessariamente só dos players, ou peer player de cibersegurança. Você vê outras grandes consultorias indo para isso também, né? Não vou falar os nomes aqui, mas quantos já compraram empresas de cibersegurança para colocar na sua jornada de consultoria?
Então, o mercado ele precisa dessa consolidação. E posso ser sincero, até para quem está comprando o serviço, vai ser mais simples. Pô, imagina para o CISO, ele precisa de 10 empresas para ter um ambiente protegido. Pô, ele quer um ambiente protegido num determinado nível, ele precisa da solução. Aí ele vai avaliar quantas soluções? 200, 300 soluções para ter uma camada de proteção. Então, para a simplificação também para o CISO, eu acho que tem sentido, tá? Mas eu diria que no Brasil, a América Latina está uma loucura. Todos os fundos procurando os bons players, boas soluções, bons produtos para ser consolidado. É um momento de compra, diria eu. Sim. E vocês do lado do cliente, como têm visto esse processo? Bons olhos pela simplificação. Acho que, como o Sandoval colocou muito bem, gerenciar N contratos com N fornecedores não é nada legal. Dá muito trabalho. Então, quanto mais a consolidação vier, melhor do ponto de vista de cliente. Mas ela tem que vir alinhada a uma qualidade, né, Sandoval? Acho que a gente não pode simplesmente, vou fechar um contrato com uma empresa só e pronto. Não, a gente tem que buscar a qualidade e talvez para determinados assuntos pegar aquela boutique, aquela especializada naquele negócio para entregar uma qualidade muito maior. Mas a simplificação é boa para todo mundo, é boa para a empresa, você vai conseguir ter uma margem de negociação maior pelo time de procurement, pelo seu time de compras com um grande player, que faz um contrato muito maior, e a sua gestão fica mais fácil. Você consegue ter uma proximidade com um parceiro só, que vai estar dentro do seu negócio, vai estar mais próximo de você, vendo mais coisas e enxergando mais oportunidades de evolução. Que eu acho que é um dos papéis mais importantes que o parceiro que nós contratamos tem, ele tem uma especialização muito maior do que a minha, senão eu não estaria contratando ele. Me ajude a evoluir, a manter a minha régua de evolução sempre constante, subindo. E o cara tendo uma visão maior do seu ecossistema, da sua empresa, ele vai conseguir te ajudar mais. Eu vejo com excelentes olhos esse movimento de consolidação. Eu acho que ele tem espaço, a consolidação vai abrir espaço para que surjam outras empresas também. Que é um mercado que tem uma demanda muito grande. Mas é importante para o mercado essa robustez que uma consolidação bem feita traz para as empresas. E eu acho que agregando um pouco o seu comentário, fora, né, essa consolidação, você manter o alto nível de serviço, é você respeitar uma certa independência de produto, né? Porque fica muito difícil a consolidação aonde eu estou fazendo quase que uma venda casada de outra solução. Esse foi um grande desafio que eu sofri, tá? As pessoas me questionando, falam, pô, peraí, você está rodando uma solução aqui e me forçando uma outra. Então, eu preciso dessa independência, né, de recomendação de solução, né, e solução de problemas. Ser um pure player de serviço. Acho que disso é a divisão, né? Assim, o cara que é segurança, serviço do cara que vende tecnologia de segurança, né? Acho que tem que criar essa distinção, porque para a empresa também ela tem a sua parceria, ela tem o seu momento, né? Acho que separar um pouco os negócios é uma grande dificuldade, mas que traz essa independência que você está falando. Eu acho que você pode ter a plataforma vendendo tudo, né? Mas talvez para um cliente você vai para um grupo de produtos. Não dá para você querer vender a plataforma inteira. Eu acho que nenhum CISO contrataria uma empresa única, né, para manter o seu nível de segurança. Pelo menos a barreira que eu enfrentei. Mas todos eles querem a simplificação, né, do processo, mas querem um alto nível de serviço, mas não adianta você forçar uma solução e ele vai falar, pô, peraí, você achou o problema e está me recomendando essa, deixa eu fazer uma avaliação melhor. Então, você ser um pouco agnóstico também é importante para essa consolidação. Sem dúvida, e só para o público entender, quando a gente está falando dessas camadas de segurança que são muito importantes, que a gente tem que proteger em camadas e ter controles compensatórios, a gente está falando de, no mínimo, 35 produtos ali dentro desse ambiente para uma empresa média de mercado. Como que você vai pegar e gerenciar tudo isso, conectar, integrar e ter um único painel para você entender qual que é o teu nível de exposição? Então, assim, é um problema complexo. Ninguém está falando que é simples, né, Cris? Feito. Eu acho que são fases. A gente passou por uma época que estava muito pulverizado, as próprias soluções não se conversavam. Agora a gente está no momento de consolidação para simplificar a vida de quem está do outro lado, provendo segurança para as empresas, tudo, e para os próprios fornecedores ou prestadores de serviço também. Eu tenho só uma preocupação com o que o Glauco falou, que é a questão da qualidade. Quando você tem menos player, a concorrência reduz também, isso pode acabar comoditizando, vou dizer de novo, comoditizando essas plataformas e perder um pouco da qualidade. Então, algo que você tem que estar observando sempre para
poxa, eu entrei aqui num fluxo comum, está atendendo o meu serviço ou é algo que eu preciso estar trabalhando ali um pouco mais de boutique, vamos dizer assim, um pouco mais especializado? É uma preocupação um pouco que eu tenho, mas é o que o mercado está seguindo. O mercado ele vem tentando de cyber pivotar ali para tudo as a service, né? Se tornar um SaaS, né? Serviço. E aí gera exatamente esses problemas. Pô, ao invés de você comprar um servidor, você está comprando, um firewall, você está comprando como serviço aqui. Então, você fica preso ali naquele contrato, que seja. O nível de serviço, eu acho que é um grande diferencial para quem quer se consolidar no mercado, né? Porque um problema que ele tiver, ele não consegue um cliente novo. O CISO se conversa, a comunidade é muito forte, né? Então, essa consolidação, ela é importante com o nível de serviço. E esse era o diferencial que eu estava tentando manter. Cara, eu sou uma plataforma completa com alto nível de serviço e de segurança. Então, agora, para a gente caminhar para a reta final do nosso super bate-papo aqui, se a gente pudesse, a gente ficaria 3, 4 horas aqui, essa conversa ia longe. Eu queria que a gente terminasse com algumas dicas para o mercado, para todo mundo, e depois falasse um pouquinho de futurismo. Mas, para começar, imagina que eu sou um conselheiro novo, acabei de assumir uma cadeira, não tenho tantos conhecimentos em cibersegurança e eu quero entender aonde eu estou pisando nessa empresa que eu acabei de chegar. Você teria 2, 3 perguntas ali para colocar nessa reunião de conselho para tentar pegar a temperatura? Legal. Eu vou responder dizendo o que eu faço normalmente quando eu entro num novo conselho. Então, normalmente, o CISO, eu tento um contato, fala, cara, qual o seu último pentest, qual o seu último teste de vulnerabilidade, qual a última coisa preventiva que você fez? Para eu tentar ter uma visão de onde estão os problemas, né? E aí você já tem uma noção muito básica do que você deveria focar dali para frente. Então, normalmente, eu já vou direto com essa pergunta. Tá. Aí, normalmente, ok, não temos. Conselho, podemos rodar? Até para o novo conselho é importante isso, né? Você saber como você está assumindo a empresa, qual o nível de vulnerabilidade ou não que a empresa está. Então, os novos conselheiros, eu sempre peço, tá? Normalmente, é dessa forma que eu faço e resolvo tudo. No curso que eu dou para a formação de conselheiros, eles me perguntam muito isso. Eu falo, cara, preventivo. Eu falo muito do NIST. Falo, cara, vai no preventivo primeiro. Não que isso vai resolver. O NIST é um framework de melhores práticas, né? Aí eu falo, cara, vai no preventivo, roda um preventivo que vai te dar uma visão normal. Como se for um financeiro. O financeiro entra, a primeira coisa que ele pede um DRE, pede um balanço, para saber o status quo daquele momento, né, o estado daquele momento financeiro da empresa. O porquê que um conselheiro com foco em cibersegurança não pode pedir isso. E normalmente as empresas têm. Que seja ali 3 meses, 6 meses, mas ela tem. Mas você já tem uma visão. E aí fala, cara, qual é o plano? Qual o seu plano de desenvolvimento de cibersegurança? E aí você consegue interpretar muito bem. Pô, legal, essas são as vulnerabilidades, esses são os problemas, esse é o plano que ele está implementando. E aí o que acontece? Eu viro o apoio do CISO no conselho. Tá. Né? Porque eu sei qual é o plano dele. Eu sei onde estão as vulnerabilidades. Então, eu consigo apoiá-lo. Então, normalmente, eu faço isso e a dica é que eu sempre dou para todos. Cara, de uma forma simplista, vamos lá, um scan qualquer, um teste de vulnerabilidade, mesmo que seja um pouco simples, né? Um pentest, ou qualquer coisa que me dê uma visão. E aí, o plano que o CISO está resolvendo aqueles problemas. Para mim, é o suficiente para eu começar num conselho de uma empresa. Porque o framework, o NIST, você consegue também fazer um questionário para entender onde está o teu nível de maturidade, mas ali é um papel, né? É um nível de conformidade. A gente fala muito isso. Cibersegurança, conformidade não é cibersegurança, né? É legal para você entender isso, mas um teste ali realmente vai dizer aonde onde estão os desafios, né? Você tem score também que você roda, consegue ter um nível de maturidade, né? Mas normalmente o CISO já está olhando isso, já vai o dia a dia dele, né? Então é muito mais simples com a conexão com o CISO. E para vocês dois, assim, quando vocês recebem conselheiros novos, teve alguma pergunta assim tem alguma pergunta que é constante ou alguma que chamou a atenção de vocês? Eu tenho recebido perguntas sobre o nosso nível de maturidade. Tá. É uma pergunta que vem surgindo recorrentemente. E como que a gente mede essa maturidade? Acho que ele já tem um pouco desse conhecimento, como o Sandoval falou sobre os frameworks, o NIST, o IT Score do Gartner, uma certificação ISO. Então, quando você tem essas credenciais para apresentar, já facilita bastante o diálogo e dá uma boa impressão
do que você está fazendo, do tema para o conselheiro quando ele está chegando na sua empresa. E aí eu acho que tem um papel de mostrar para eles também um pouco da jornada, do que já foi feito. Assim. Nós estamos aqui agora porque nós já fizemos esse roadmap aqui inteiro, e daqui para frente temos essa jornada para fazer, aliado a essas expectativas de quais são os problemas que a gente precisa endereçar, o que é mais crítico para a empresa. Muitas vezes o conselheiro não está muito bem ambientado com o que a empresa faz nos seus detalhes ainda. Então, dá essa conotação para ele de onde é o momento da empresa, o que a gente precisa investir agora, quais são as principais fragilidades, facilita e estabelece esse diálogo e essa relação de confiança que tem que ter. Não, sem dúvida. Uma coisa que eu falo muito assim, não pode ter aquela questão do intervencionismo ingênuo, que é você pensar assim, olha, eu estava em finanças funcionou muito bem essa formulinha, agora eu vou para a indústria, que é uma coisa que eu estou passando na empresa que eu estou agora, não vai funcionar a mesma abordagem. Então, você tem que empatizar, entender muito bem aonde que está, para onde o negócio vai, para conseguir dessas dicas. E para você, Cris, o que já passou? Acho que o Glauco resumiu bem. E, geralmente é isso que acontece mesmo, quando principalmente a gente tem um onboard para novos conselheiros, onde a gente começa a dar uma visão. Espera aí, a gente já caminhou aqui, esses são os riscos, esse é o plano que está estabelecido, tudo. E, logicamente, se ele precisa de mais detalhes, a gente acaba provendo. Então, geralmente, e esse status vai sendo atualizado regularmente ali, discutido com eles. O Glauco resumiu bem. Ah, que ótimo. E eu acho legal essa visão que você falou disso, porque risco você resolve, ou mitigar o risco, né? Ou você aceita, ou você transfere, né? No seguro. Então, isso é muito simples. E os conselheiros eles têm que entender um pouco disso. Fala, cara, isso realmente é um risco, mas é da nossa operação, então é um risco que nós estamos monitorando. Esse risco, não, nós resolvemos transferindo o risco para o segurador. Ou mitigamos ao máximo possível. Mas não existe o risco zero, né? O risco zero de cibersegurança não existe. A gente está falando de mitigar ao máximo, de investir bastante, mas tem que deixar clara essa mensagem para o conselheiro que assim, não existe proteção total. Assim, 99,999, mas naquele 0,1 ali que acontecer, o impacto ainda assim é muito grande. Né? Então, a gente deixar essa noção para eles é bastante importante. Né? É importante essa introdução também, que quando o conselheiro observa que ele vem, ele traz muito a tua bagagem das outras empresas, principalmente o que ocorreu que não foi muito legal. E ele quer saber como é que a gente está preparado em relação a isso. Eu já me deparei com algumas... eu passei por uma empresa que teve um incidente ou aconteceu isso. Como é que vocês estão? Existe também essa abordagem ali, quando ele chega ali no conselho para querer saber e, logicamente, trazer a experiência dele, como é que ele lidou com aquilo. Não, com certeza, super pertinente. E quando a gente está no conselho, o pessoal tem discutido a questão do seguro cibernético? Se discute muito, claro, né, dado a exposição, né, do risco. Né? Então, quando a exposição é muito grande, se discute bastante. Né? Quando a exposição ela é menor, você acaba aceitando ali e vai dentro de mitigar, aceitar o que seja. Né? Mas os conselhos, onde a exposição é grande, esse caso dessa empresa que eu comentei, ficou 7 dias, né, sem atender o cliente, a exposição foi imensa. Né? Então, o estrago no fluxo de caixa dessa empresa foi muito grande. Então, o conselho agora ele começa a tomar discussão. Mas, vou ser bem franco, eu não peguei nenhum conselho, nenhuma empresa ainda que fez seguro cibernético. Eu acho um assunto bem delicado, cara. Com certeza. Eu vou fazer uma última pergunta, depois vocês ajudam aí para a gente caminhar para os finalmente. Responsabilidade compartilhada. Eu já tive em algumas reuniões onde falava assim, isso é lá com o CISO, isso aqui é com a CIO. O conselho e os executivos, o C-level dentro da empresa, entende que isso é um risco compartilhado, que eles têm essa obrigação de compreensão e debater qual o apetite ao risco? Cada empresa tem a sua organização ali de processos e o que seja, né? Então, a discussão ela vai variar muito dependendo da empresa. Mas uma coisa é fato, toda empresa tem uma zona cinzenta onde 2 áreas se conectam. Né? Então, você não olhar para aquilo, e aí vem um pouco do conselho. O conselheiro ele tem já a pele um pouco mais grossa. Então, ele sabe que normalmente é nessa zona cinzenta que dá problema. Né? Então, a gente olha, claro que olha, a junção entre não só tecnologia e cibersegurança. Produto também está envolvido nessa.
Tem empresas que o produto desenvolve. Cara, você está falando de application security, está falando de um monte de coisa. Onde está a cibersegurança nisso? Vai entrar depois. Então, essa zona cinzenta, ela me preocupa um pouquinho. Mas essa discussão no conselho, ela é permanente. Tem também os aspectos de pessoas, né, Sandoval? Assim, segurança está muito galgada nas pessoas. Então, assim, o papel do time de recursos humanos, gestão de pessoas, é extremamente importante para que a mensagem de segurança se torne uniforme na companhia inteira e todo mundo entenda seu papel, né? Acho que a gente, como CISO, fala muito disso, de que a segurança tem que ser uma responsabilidade de todos na companhia. Não é só do time de segurança. Todo mundo tem o seu papel, nem que seja não clicando no famoso phishing, mas essa mensagem de conscientização, o pessoal de recursos humanos tem que apoiar bastante nessa divulgação também. Tem vários estudos, tá? Eu já vi números bem diferentes, mas eu vou falar um que eu aceito como verdade. 70%, né, dos problemas de ataques, eles ocorrem ali por uma falha humana. Não intencional, não somente por phishing. Um caso foi muito doido, né? O cara anotou a sua senha debaixo do seu notebook. Nossa. Alguém foi lá simplesmente puxou o post-it. Está resolvido. Então, foi phishing, foi lá, o cara foi ali, simplesmente levou o post-it. E acabou, resolveu, né? E ali gerou um problema. Então, essa conscientização também, trazer as pessoas, né? A operação da empresa, né? Para dentro de cibersegurança é importante. Isso se discute pouco. O CISO, ele fica desesperado com isso. Para proteção de identidade, muito mais. O conselho, às vezes, esquece. Tá. E aí eu sempre volto. Esse é um assunto que, para mim, é importante. Por isso que eu falo de threat intel, por isso que eu falo de vários assuntos de phishing, de treinamento, de recursos humanos dentro de um processo de onboard. Então, quando você vai para uma instituição financeira, a instituição financeira é muito dura, muito travada ali em proteção, né? Segurança pura, VPNs, o que seja. Mas outras indústrias são um pouco mais leves. É home office, você está aqui, pô, seu outro funcionário, sei lá, trabalhando num lugar super legal, lá em João Pessoa, que eu adoro, né? Pô, para uma VPNzinha muito sem vergonha. Cara, você sabe que vai dar pau. Simplesmente você sabe disso. Ou não, pô, preciso da conexão aqui para aprovação de tal coisa no meu celular. É outro problema. Então, você tem essa quantização de pessoas para dentro dessa discussão também, que é bem importante. Né? Sem dúvida. Tem que estar no DNA, né? Da empresa, tem que estar no DNA do líder, como ele lida que um produto que ele está criando tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro, tem que ter qualidade, tem que ter uma experiência legal. Segurança tem que ser sustentável também. E esse ponto que o Sandoval falou é bem interessante, né? Que negligenciar a segurança também é um erro das pessoas, né? E não é só clicar no link tudo, é deixar de olhar para isso, que gera muito incidente de segurança. Talvez o cara não cuida da vulnerabilidade que está lá, da tua aplicação de negócio. Isso é o quê? Um erro das pessoas. Então, muitas vezes a gente se lida bastante com os erros técnicos, mas as pessoas provocam eles. E isso vai longe. Ai, que bom. E obrigado por estar nessa jornada também de educação, porque esse podcast visa muito isso, Alan, ajudar a levar essa educação para o mercado. E a tua iniciativa também dos treinamentos para executivos, fala um pouco mais dela e onde o pessoal pode buscar mais informações sobre o curso. Não, legal. Eu olho a educação como uma vertical super importante e quando você olha a consolidação de mercado, né, os fundos, eles colocam isso de lado. Olha só. Né? E você acompanha algumas empresas de mercado, de educação em cyber, voando. Você vai para os Estados Unidos, é uma cadeira. Eu consigo me formar em cibersegurança, né? Ser avaliado e trabalhar com isso de uma forma simples. Então, eu olho isso e confesso, eu estou numa jornada de empreendedor pessoal em cima de educação, tentando trazer isso para dentro do Brasil. Eu acho que trazer para dentro do governo, eu já percebi que vai ser bem difícil. Então, eu estou tentando levar lá mais para o B2B, onde as empresas provêm, né, o treinamento ali para o seu time técnico, para o seu time de cibersegurança, ou para suas pessoas também. E o outro é formação técnica para trabalhar com cyber. Quando você tem uma empresa de cibersegurança, é muito difícil você achar alguém para isso. E tem alguns números super legais. Eu estou falando de João Pessoa aqui porque eu gosto muito, mas tem Campina Grande, que tem uma faculdade de tecnologia muito boa. As últimas pessoas que eu contratei veio lá de Campina Grande. Olha só. Entendeu? Por quê? Porque a faculdade de tecnologia lá está focada em cibersegurança. São José do Rio Preto também, universidade focada nisso. Então, você vai procurando polos que tenha. Pô, por que não pode ser no Brasil? Falou, meu filho de 21 anos, por que ele não pode ser um técnico em cibersegurança? Ele já me perguntou várias vezes.
Ele falou, cara, no Brasil não tem, mas faz esse trabalho aqui, esse curso, que você vai conseguir uma certificação. CISP, da Vira, o que seja, né? Então, eu venho nessa jornada. O outro é, o meu trabalho de dar aula para os conselheiros digitais. Falar para os conselheiros como os conselheiros conversam com o CISO. Né? De que forma eles consigam compreender cibersegurança de uma maneira mais simples. Não sei se vocês perceberam, mas eu procuro tratar esse assunto de uma forma mais tranquila, mais simplificada de negócio, senão a gente não consegue trabalhar. E outros, eu fiz ao inverso. Eu fui falar com os novos CTOs de como os CTOs falarem com o conselho de cibersegurança. Então, dos dois lados, eu ensinando, né, ali no HSM, no curso Digital On Board, como os conselheiros falarem de cibersegurança, né, com o negócio, e do outro lado, falando com os novos CTOs, como eles tratarem o assunto de cibersegurança com o conselho e com os fundos de investimentos, né? Porque eles também estão trabalhando nas suas empresas, procurando funding, procurando investidores. E o investidor vai perguntar, e aí, como é que está a sua maturidade, seu nível de cibersegurança? E o que ele fala? Então, depois, esse curso foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de falar para os dois lados, né? Então, para você ver como cibersegurança virou, cara, esquece. É assunto do momento, é dia a dia, é educação. Mas eu ainda estou na minha jornada pessoal, eu queria muito ter esses cursos preparatórios, né? Não somente ali para o B2B, mas ali no B2C, que o governo também se preocupasse um pouquinho em colocar isso como uma matéria, uma formação técnica importante para o Brasil. Cara, imagina o Brasil, é um polo, cara. Somos 60% da América Latina. Por que a gente não pode ser um polo de analistas, de CISOs, cara, para o mundo? Por que não? Um monte de empresas globais vem para cá contratar pessoas para trabalhar, entre IBM e vários outros, procurando aqui no Brasil. Mas a gente não está formando esse profissional, né? Então, eu estou cuidando um pouquinho disso também. Parabéns pela iniciativa. E com essa grande provocação, a gente termina esse bate-papo. Sandoval, obrigado pela sua presença, obrigado por ter contribuído e por todas as suas iniciativas. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês também pelo tempo. Estaremos de volta quando necessário. Forte abraço. Que ótimo. E para quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, habilite o sininho para sempre receber as novidades do nosso conteúdo e compartilhe com os amigos, para que a gente consiga ter um mundo mais seguro e o conhecimento de cibersegurança disseminado a todos.